Vai assumir o comando, o controle da empresa da família ou até mesmo de uma nova empreitada na sua vida e tá com insegurança, tá com medo? Eu e meu irmão, a gente passou por isso também. Assiste esse vídeo que a gente vai explicar pra vocês como superar. O que acontece? Se você está assumindo uma operação, seja como sucessor ou como gerente de uma filial, gerente de uma empresa, muito provavelmente você vai sentir a insegurança de perder aquilo que já está acontecendo, de perder os clientes, os fornecedores e até mesmo de não ser reconhecido pelas pessoas que te nomeou responsável por aquela operação. O que a gente recomenda? Laços de confiança. Esse é a chave que vai conseguir fazer com que você consiga atravessar esse processo. Tem grandes perdas. Essa é a chave. Não, por favor, põe o cri. Por favor. Essencial para que você passe por esse processo sem efeito colateral negativo. Você precisa conquistar a confiança de 3 personagens: dos sócios, dos colaboradores e do mercado. E a gente vai detalhar para vocês como a gente passou por essas etapas, estamos passando, e como que a gente pode contribuir para que você consiga atravessar esse sentimento de insegurança, de medo, sem grandes perdas. O primeiro laço de confiança que você precisa construir são com os sócios. E para você conseguir construir esse laço de confiança, a gente tem um vídeo muito bom que é como crescer dentro de uma empresa familiar. Ali dentro vai ter um passo a passo de todas as coisas que você precisa fazer para não só adquirir essa confiança, mas também conseguir produzir resultados que estejam de acordo com a vontade dos sócios. O segundo elo de confiança que precisa ser construído são com os funcionários. E se não tiver respeito e competência, fica muito difícil de você conseguir esse respeito e essa confiança. Porque qualquer coisa diferente disso, você tá lá porque você é filho do dono. Ou então, um escolhido do dono. Amigo, preferência, enfim. E eu tenho uma história muito legal para contar para vocês, que eu passei com os meus 17 anos, quando um dia eu fiquei sozinha na empresa. Os meus pais foram viajar, o Carlos Henrique não estava na empresa e no horário do almoço eu estava lá sozinha. E um funcionário veio me pedir uma liberdade, ele falou: olha, eu posso ficar na minha máquina enquanto no meu horário de almoço, porque não é permitido pelo RH, mas eu posso ficar na minha máquina porque eu tenho uma prova hoje à noite na faculdade. Eu tava fazendo faculdade, eu super me coloquei no lugar da pessoa e falei: imagina, pode. Ele queria ficar estudando, ok. O gestor veio e acabou comigo. Ele ficou muito bravo porque eu tinha passado em cima da autoridade dele, mas eu não sabia que ele não tinha permitido, que ele já tinha falado para o funcionário que não podia. E eu falei: não, pode, porque eu não vi problema. De meus 17 anos eu não vi um pingo de maldade nisso. E ele simplesmente me deixou aos prantos, chorando. Eu não tinha o respeito dele. Eu não tinha naquele momento aquela linha entre você precisa me respeitar, independente de qualquer coisa. De fato, eu não estava certa. De fato, eu deveria ter, antes de ter autorizado, eu deveria ter ido atrás. Só que a minha inocência não permitiu isso. Eu não tinha competência para isso ainda. Mas eu também não tinha o respeito. E aquilo foi um divisor de águas para mim muito grande. Porque eu falei: opa, pera lá, tem alguma coisa muito errada. Porque a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou assim para mim: você acha que você é filha do dono e você pode fazer o que você quer? E não foi nessa intenção. Foi algo completamente oposto disso. Mas eu falei: eu preciso me posicionar. Eu preciso mostrar que eu não tô aqui porque eu sou filha do dono. Eu tô aqui porque eu tenho muito a agregar. E foi aí que eu comecei a estudar cada vez mais, a colocar as coisas que eu aprendi em prática, para que eu conseguisse ganhar uma autoridade no que eu tava fazendo. E isso foi libertador para mim e pro meu irmão também. E esse foi o caminho que a gente encontrou de: pera lá, eu não tô aqui porque eu sou filha, eu tô aqui porque eu mereço estar, porque eu faço por onde, porque eu tenho competência para isso. E a competência, ela gera respeito. Quando você sabe o que você tá fazendo, naturalmente a pessoa te respeita. Então, assim, se tem algo que eu posso sugerir, é que vocês nunca parem de correr atrás, de estudar, de ter o conhecimento para ganhar competência sobre determinado assunto, sobre sua área, na verdade. Porque só isso vai fazer com que você realmente tenha o respeito dentro da organização. Mano, ele acabou comigo, ele me deixou chorando. Ele entrou no... É que eu não contei os detalhes, mas ele entrou no refeitório assim, ó. Quem que essa menina pensa que ela é? Eu falei: não, não é comigo, né? É com alguém. Eu tô lá almoçando, plena. É você mesmo, eu... Você está achando que você é quem? Porque que absurdo, você passou em cima da minha voz. Eu falei: nossa, pelo amor de Deus, não era isso, não. Enfim, almocei chorando, na verdade nem comi direito. É bom que eu emagreci um pouco. E essa questão de competência e respeito, quando a gente fala em respeito aqui, a gente não está falando de respeito de Hierarquia, civilidade, né? A gente não está falando de civilidade.
que civilidade é o mínimo, né? Que as pessoas têm que ter umas com as outras. Esse respeito é respeito de quando a pessoa começa a falar, você fala assim, cara, deixa eu escutar, porque geralmente o que essa pessoa fala é importante, sabe? E é muito engraçado essa jornada de construção de competência e respeito. Porque conforme você vai subindo no degrau da competência, você vai ganhando argumentos sobre as coisas que você está falando, você vai ganhando, você vai se empoderando daquilo que você está falando. Cara, é nítido quando o time começa a te buscar. Então, esses tempos atrás, eu tava sentado na minha mesa e o cara chegou e falou assim, meu, eu vou ter uma reunião com um fornecedor e eu gostaria de saber como que você construiria uma pauta para essa reunião. E aí eu falei, olha, você pode fazer horizonte 1, 2 e 3, tal. Aí ele terminou assim, mas de onde você tirou esse horizonte 1, 2, 3? Cara, eu fui lá no meu material e tirei um calhamaço de conteúdo da Fundação Dom Cabral, que eu tinha aprendido sobre isso. E aí o cara falou assim, cara, ele sabe o que tá falando. Então, assim, esse tipo de coisa traz uma confiança pro time em acreditar em você. Qualquer empreitada que você assumir, o time te acompanha. Porque você tem que considerar que muitas vezes todo mundo fala, mas teoria não é tudo. E só o estudo não é tudo. E não é mesmo. Não é mesmo. Não adianta a gente achar que uma pessoa formada em Harvard, você vai lançar ela no mercado de trabalho, ela vai dominar tudo no peito. Não é isso. Só que a gente tem que considerar que com 17 anos, o único recurso que eu tinha, e o Carlos Henrique também tinha, para ganhar autoridade e respeito no que a gente estava falando, era o conhecimento, porque experiência a gente não tinha. Como que você exige experiência de uma pessoa de 17 anos? Não tem como. Então, é a única ferramenta naquele momento que ela tem é conhecimento. Porque algo diferente disso, ela não vai ter. Cara, hoje em dia a gente as gerações estão amadurecendo cada vez mais tarde. A gente está indo para o mercado de trabalho cada vez mais tarde, entendeu? Então hoje você pega uma pessoa é muito fácil você encontrar uma pessoa de 25 anos que nunca trabalhou. É muito fácil. 25 anos do primeiro emprego, né? Entendeu? Tipo, isso é muito comum. Não tô dizendo que é certo, não tô dizendo que é errado. Eu tô dizendo que isso é o que é. Que isso é o que tá acontecendo. E essa galera não tem experiência. Não tem e não experiência. é uma maldade. Só que não tem. Não tem. Então, cara, se você tem já que não vencer tem pela experiência, competência. tenha conhecimento. Porque não ter os dois não tem como conquistar o respeito do time. Não tem como, é isso aí. E por último, você precisa conquistar a confiança do mercado. O que isso significa? Você precisa começar a se conectar com as pessoas que estão presentes no mercado, com seus fornecedores, com os seus clientes, com provedores de serviço. O que a gente fez? Eu, por exemplo, comecei a me conectar com os principais clientes da empresa. Comecei a participar de todas as reuniões, de conhecer quem eram as pessoas por trás dos nossos clientes, a me relacionar com essas pessoas, viajei bastante, visitei muita gente, recebi muita visita e isso me fez uma pessoa que entende e conhece do mercado. Logo em seguida, eu decidi começar a criar os laços de confiança com os fornecedores. E mesma trajetória, comecei a me conectar, participar das reuniões, entender quem eram as pessoas, me relacionar com essas pessoas, visitar, viajar para entender como é que era o cenário delas dentro dessa empresa e comecei a vender os meus valores. Com o passar do tempo, tanto os principais clientes da nossa empresa quanto os nossos principais fornecedores entenderam que a nossa empresa não só teria uma sucessão, como teria uma sucessão próspera, porque eles acreditavam que a gente tinha capacidade suficiente para dar continuidade naquilo que já tinha sido iniciado. Tudo o que acontece desse... Eu tava extremamente concentrada aqui. Eu vou espiar. A minha irmã, por exemplo, se conectou com todos os gerentes de banco, com todos os stakeholders da cadeia de contabilidade, fiscal, administrativa. E hoje essa galera consegue olhar para ela e entender que a nossa empresa tem uma sucessão que vai ser tão próspera quanto a primeira geração foi no comando. Então, assim, esses laços de confiança diminuem o risco de quando você realmente assumir o comando e estiver sozinho na operação, que os clientes saiam, que os fornecedores saiam, que os colaboradores saiam. Porque isso já está muito bem difundido, né? O laço de confiança, eles confiam, né? Foi feito e, enfim, quando ele fala sobre essa questão de que eu me relacionei com os bancos e tudo mais, eu comecei assim, literalmente, oi, tudo bem? Eu sou a Larissa, eu trabalho no financeiro da Mimarra e eu queria marcar uma reunião com você para me apresentar. Tipo, eu me apresentar para o banco. Aí o banco tá, né? Aí eu colocava meu pai na reunião e aí, para poder me apresentar junto e tudo mais. Tinha evento do banco, eu ia. Nossa, os créditos da vida. Tudo que tinha do banco eu ia. Vai ter um café da tarde para falar sobre a nova modalidade, se fosse hoje em dia, por exemplo, do Pix, né? Que tá todo mundo... Eu ia.
Eu ia na reunião do Pix do Itaú, do Banco do Bradesco. Brasil, do Bradesco, de todo mundo. Por quê? Porque eu precisava estar presente, mostrar quem eu era. No começo, quando eu e meu irmão começamos na empresa, tudo mais que eu tirei carta e, eu ia para as filiais todo mês, assim, e viajava muito mesmo. Nós temos 4 filiais em 4 lugares diferentes. Eu ia, cada semana eu tava num lugar, saía 5 horas da manhã. Às vezes eu ia, nem precisava ir tanto. Talvez a questão remota supriria a minha necessidade de não precisar ir até lá. Mas eu precisava estar presente, me identificar com os funcionários, com a galera que atendia aquela unidade, porque eu precisava mostrar, oi, eu sou a Larissa, o Carlos Henrique. E então, isso gera confiança e aos poucos isso se torna tão natural que a tua insegurança diminui, a insegurança dos donos da empresa diminui, do mercado, dos funcionários, e você começa a fazer parte daquela família, daquele conjunto e tudo flui, mas precisa de tempo. Então assim, ó, as dicas que a gente deixa para vocês durante esse processo. Primeiro, siga essa sequência. Não adianta nada você ter a confiança dos clientes e não ter a confiança dos sócios ou dos colaboradores. Então você precisa primeiro conquistar a confiança dos sócios, depois dos colaboradores e depois do mercado. Segunda dica, tempo. Não adianta tentar construir elos de confiança, se conectar, gerar relacionamento em pouco tempo. É muito difícil, então você precisa masterizar esses relacionamentos, você precisa fazer com que esses relacionamentos tenham vivência. Então o tempo é um agente essencial e é por isso que a gente bate tanto na tecla de que a sucessão não acontece em uma canetada. O terceiro conselho que a gente deixa para vocês é, toda vez que você se sentir inseguro, gere um elo de confiança mais profundo. Então se você está com medo de perder cliente, então identifica qual é o cliente que você tem medo e comece a trabalhar em cima dele. Se você tem medo de perder colaboradores, identifique quais são os colaboradores e comece a trabalhar na conexão com esses colaboradores e assim por diante. Se você tem alguma história para nos contar ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, entre em contato com a gente pelo Instagram também. A gente está à disposição para responder. Não esquecendo que isso aqui é uma comunidade, é para a gente crescer juntos. Então curte, comenta, compartilha se você acha que pode agregar para alguém, manda esse vídeo e até a próxima. $12 minutos de vídeo, tá bom? O editor vai adorar isso daí. Ah, mas nossa editora é top, né? É top.